Minha mãe é uma tigresa branca, meu pai também, mas eu nasci um tigrinho preto. Meu pai ficou furioso. Ficou louco. Pendurou minha mãe e a açoitou por 3 dias e 3 noites. Depois, espancou o gorila do vizinho. Por 7 dias e 7 noites, mas ainda assim não conseguiu descobrir a origem do meu sangue. De cabeça quente, meu pai foi embora de casa, abandonando a mim, minha mãe e meu irmãozinho tigre. Só que, na minha opinião, esse meu irmãozinho é meio burro. No dia em que completei 1 mês, mamãe tigresa saiu para caçar, deixando a mim e meu irmão, 2 filhotinhos, brincando na toca. Meu irmãozinho, que adora uma bagunça, foi engatinhando para fora da caverna. Ele não contava que um urso negro adulto estivesse passando bem na hora. Ambos caçadores. Ele naturalmente não deixaria passar os filhotes de um rival. O urso negro, rugindo, avançou contra o meu irmão, que ficou paralisado de medo, sem se mover 1 centímetro. No momento crítico, fui eu que corri e arrastei meu irmão de volta para a toca. No fim, mamãe tigresa chegou bem a tempo e nós 2 escapamos. Por um triz. Se não fosse pelo fato de que minha aparência é de um tigre, mas minha alma é de um humano, talvez eu já tivesse morrido há muito tempo nesta floresta, cheia de perigos. Isso me fez querer desesperadamente ter o poder de me proteger. Na hora de comer, mamãe tigresa deitava na nossa frente de barriga para cima. No começo, eu relutei. Mas quando o leite morno da minha mãe entrou na minha boca, uma onda de calor percorreu todo o meu corpo. Senti como se tivesse despertado de novo. Por isso, na hora de comer, eu era bem mais entusiasmado que aquele meu irmãozinho levado atrás de mim. Após alguns meses de crescimento, percebi que eu era um pouco diferente dos outros tigres. Primeiro, meu apetite era enorme. Eu sempre tinha a sensação de que nunca estava satisfeito. Segundo, meu corpo se desenvolveu muito mais rápido que o do meu irmão, que nasceu junto comigo. Aos 5 meses, eu já pesava 40 quilos, enquanto meu irmão mal passava dos 20. Nessa época, também começamos a comer carne. Na primeira vez que comia carne de javali, com aquele cheiro de sangue, uma corrente de calor ainda mais forte surgiu no meu estômago e se espalhou por todo o meu corpo. Era como se comer carne aumentasse a minha força. 1 mês depois, com meio ano de idade, mamãe tigresa começou a nos ensinar técnicas de caça. De repente, o olhar da mamãe tigresa ficou frio como gelo. Parecia que ela tinha encontrado uma presa. À nossa frente, apareceu um bando de cervos se pastando. A cada poucos minutos, um dos cervos levantava a cabeça para observar os arredores. Eu fiquei agachado em silêncio, observando a mamãe tigresa e aprendendo com a experiência. Nós 3 estávamos contra o vento. Então os cervos Sika não podiam sentir nosso cheiro. Mamãe tigresa olhou para trás, sinalizando para que eu e meu irmão ficássemos parados. Ela usou o terreno para se arrastar em direção ao bando de cervos. Em poucos minutos, ela chegou a menos de 100 metros do bando. No momento em que os cervos baixaram a guarda, mamãe saltou como um relâmpago. Com uma explosão de força, ela perseguiu e derrubou um cervo macho com uma única patada. Sua boca encontrou rapidamente o lugar certo, um golpe fatal. Todo o processo de caça não durou nem 30 segundos. Mamãe tigresa arrastou o cervo para nossa frente, lambeu o sangue do canto da boca e recuou 2 passos, deitando-se. Era para que eu e meu irmão comêssemos primeiro. Meu irmão não estava acostumado com o cheiro de sangue e ainda choramingou, querendo mamar, mas mamãe tigresa o afastou com uma patada séria. Meu irmão se afastou, soluçando, todo magoado. Móvel. E eu já estava devorando a minha parte com vontade. Mesmo depois de comer tudo, eu ainda sentia fome, então tomei coragem e fui até a carne que sobrou. Mamãe tigresa apenas deu um rosnado baixo e virou a cabeça. Com a sua permissão, eu devorei toda a parte de baixo da carcaça. Ao mesmo tempo, uma onda de calor ainda maior subiu do meu estômago. Eu não sei o que é essa onda de calor, mas toda vez que ela passa pelo meu corpo, eu fico cheio de energia. Nos dias seguintes, minha mãe ficou indômita. Ela brincava de lutar com a gente na clareira. Era o jeito dela de treinar nossas habilidades de caça e defesa. A vida seguia assim, tranquila, mas ao mesmo tempo séria. Até que um dia, quando nós 3, mãe e filhos, voltávamos da caça, ouvimos um rugido de tigre, profundo e aterrorizante.
O som ecoou pela floresta. Era de um tigre macho desconhecido. Minha mãe ficou tensa na hora, pulou para um lugar alto para observar, enquanto inspecionava os arredores. Meu irmão ficou paralisado no lugar, tremendo de medo da cabeça aos pés. Desde que o tigre estranho apareceu, eu não consegui dormir direito por uma noite inteira. Pela primeira vez, senti uma enorme ameaça vinda de fora. Para nossa segurança, a mamãe tigresa começou a patrulhar nosso território de centenas de quilômetros. Esse era um sinal muito perigoso. Por vários dias, mamãe não nos deixou acompanhá-la. Após dias de patrulha, ela não encontrou mais nenhum vestígio do tigre estranho. Só então ela ficou aliviada e nos levou para caçar novamente. Até que um dia, algo muito estranho aconteceu. Durante a caça, encontramos um urso macho com mais de 300 quilos. Só que dele só restavam a cabeça e o esqueleto. Ao lado da carcaça, havia pegadas de tigre enormes e nítidas. Isso confirmava a força daquele tigre estranho. Mamãe, nervosa, se aproximou para verificar. Mesmo que ela quisesse matar esse ursão, teria que pagar o preço de ficar gravemente ferida. Mas não havia nenhum sinal de que o tigre estranho tivesse se ferido. Meu coração gelou. Se nós três o encontrássemos, com certeza, não sobreviveríamos. Para nossa segurança, mamãe só pôde nos levar para uma floresta desconhecida. Talvez por causa da pressão daquele tigre macho. Mamãe nos apressava para continuar andando sem parar. Mas parece que o medo atrai o perigo. Um forte rugido de tigre ecoou pela floresta. Mamãe não ousou demorar, sentindo uma pressão enorme. Ela sabia que algo estava nos perseguindo. E muito provavelmente era aquele tigre que ainda não tínhamos visto. Agora, tudo o que podíamos fazer era tentar nos distanciar o máximo possível. E assim, corremos desesperadamente por 2 horas. Assim que saímos de uma mata densa e chegamos a uma área aberta, minha mãe foi a primeira a reagir. De repente, ela saltou uns 2 ou 3 metros, se colocando na nossa frente e soltando um rugido extremamente feroz. A uns 200 ou 300 metros à frente, um urso imponente e gigantesco já estava lá esperando. A julgar pelo tamanho e pela cor do pelo, ele mal tinha se tornado adulto e estava no auge, pesando, no mínimo, mais de 270 quilos. Embora a mamãe tigresa fosse maior que as fêmeas comuns, diante de um macho desse tamanho, ela não conseguiria proteger seus 2 filhotes. Ele precisava fazer alguma coisa. Mamãe soltou um rosnado baixo, tentando ver se conseguia assustá-lo. Mas o tigre macho à sua frente não só não recuou, como caminhou calmamente em direção a ela. Parecia que ele queria se comunicar com ela primeiro. Um macho e uma fêmea, 2 tigres adultos, se encaravam assim. A tensão era máxima. Escondido na grama, eu observava a situação, pensando em como sair dessa. No segundo seguinte, o tigre macho avançou ferozmente contra a mamãe. Sem medo, ela foi para cima dele, e eles lutaram por um instante. Mas o tigre macho aproveitou uma brecha. Sua força explosiva fez perder o equilíbrio na hora, caindo no chão. Se ela se mexesse de novo, o macho teria cravado suas presas afiadas e quebrado seu pescoço. Bem quando eu me preparava para levar meu irmão para uma última tentativa de fuga, na floresta, não muito longe, de repente, ouviu-se um rugido cheio de fúria. Era o som de outro tigre macho. Mas, para a mamãe, naquele momento, era a coisa mais preciosa do mundo. Com o som de passos apressados, um tigre siberiano de tamanho impressionante apareceu. Ele exalava uma aura selvagem. Era mais forte e mais imponente do que aquele que derrubou a mamãe. Uma sede de sangue incontrolável emanava dele. Era o papai. Papai estava furioso, enfrentando o agressor que machucou sua esposa e filhos. Como ele poderia tolerar isso? No instante seguinte, papai cerrou os olhos. Seu corpo enorme ganhou impulso e, como um relâmpago, ele se jogou contra o outro tigre macho. Vendo as 2 feras lutando pela vida, só então eu entendi o quão terrível é um tigre macho adulto. Trocando golpes, ambos se feriram. Mas papai, usando seu peso e experiência, aos poucos, foi ganhando a vantagem. Papai arrancou um dos olhos do tigre estranho. Quando os 2 estavam prestes a se atacar de novo, aquele tigre cego virou-se de repente e avançou ferozmente em minha direção e da mamãe.
Ele me jogou longe com uma patada e depois fugiu desesperadamente. Senti como se meu corpo todo fosse se partir. Ninguém esperava que ele fosse fugir. Do outro lado, papai veio correndo com passos pesados. Ele olhou para mim, e em seus olhos vi um lampejo de ternura e culpa. Se ele tivesse matado aquele cara na hora, seu filho não teria sofrido. Papai também se feriu na luta, mas felizmente não foi grave. Em alguns dias estaria bem. Não sei quanto tempo passou, mas quando acordei do desmaio, senti meu corpo todo envolto por uma corrente de calor. Meus ferimentos estavam se curando rapidamente. Mas, em comparação, a situação da mamãe era muito mais grave. Para os animais, ferimentos graves parecem ser uma questão de entregar ao destino. Mamãe também percebeu que não ia aguentar por muito mais tempo. Eu tentei usar a energia misteriosa do meu corpo para ajudá-la, mas descobri que não conseguia controlá-la. Olhei para a floresta ao redor e, de repente, tive uma ideia. Talvez eu pudesse encontrar ervas medicinais para tratar ferimentos internos. A maioria dos remédios que os humanos usam, os animais também podem usar. E agora, no início do verão, com chuva abundante, as ervas medicinais estão brotando e crescendo. Se eu conseguisse encontrar um ginseng selvagem antigo, seria ótimo. O território do papai tigre é bem rico em fauna e flora. Não demorou muito e encontrei 2 pequenas raízes de ginseng. A mamãe tigre comeu o ginseng e seus ferimentos melhoraram, como esperado. Então, o papai tigre começou a levar a mim e ao meu irmão para caçar e treinar. Depois de meio mês, eu não só estava mais forte e robusto, como minha velocidade e olfato também melhoraram. Eu conseguia até sentir todos os cheiros num raio de 30 quilômetros. Finalmente, comecei minha primeira caçada solo. Seguindo a experiência que o papai tigre me ensinou, escolhi o melhor local de caça. A 10 quilômetros da toca, encontrei uma pequena colina com uma vista ampla. O mato era alto e denso. Não era fácil ser visto. Fiquei deitado na grama, esperando, enquanto vários grupos de pequenos animais iam e vinham perto do riacho. Finalmente, um bando de javalis apareceu e eu me decidi. Os javalis se reproduzem rápido. Tirando os adultos, eu dou conta do resto. Nesse bando, havia 3 javalis adultos. A primeira coisa a fazer era atraí-los para longe. Enquanto o bando de javalis baixava a guarda para beber água, eu saltei do mato. Os javalis adultos reagiram mais rápido e começaram a fugir com os filhotes. Eu já tinha previsto a rota de fuga deles. Meu corpo saltou do mato, direto para os leitões que se espalhavam. Um deles ainda tentou uma virada brusca para me enganar. Mas, como alguém que já viu Animal Planet, como eu poderia cair nessa? No exato momento em que ele virou, eu aproveitei a chance e dei uma mordida certeira, pegando em cheio o leitão que vinha na minha direção. O gosto de sangue se espalhou na minha boca na mesma hora. Joguei a presa morta de lado e fui atrás das outras. A colheita foi boa. Durante a caçada, eu podia sentir a mudança nos meus músculos e ossos. Não só ficaram mais fortes, como minha velocidade aumentou e meus reflexos ficaram várias vezes mais rápidos que os de outros animais. Essas mudanças provavelmente vêm da energia misteriosa dentro de mim. Se eu puder continuar me fortalecendo com essa energia, nem consigo imaginar minha força e velocidade quando for adulto. Nem pensar. Justo quando eu estava com o leitão na boca, a caminho de casa, no mato à frente, senti um cheiro estranho e de vários indivíduos. Logo em seguida, alguns lobos cinzentos saltaram para fora. O lobo alfa era um pouco menor que eu, mas eles estavam em maior número e ainda traziam alguns filhotes. Por que lobos cinzentos se mudaram com a família toda para o território dos tigres? Eu estava um pouco confuso, mas sem medo. O lobo alfa foi o primeiro a uivar para o céu como um aviso. Eu não queria dar bola para eles, mas este é o território do papai tigre. Eles invadiram com a família toda. Como o pequeno mestre daqui, tenho o dever de ajudar meu pai a dar uma lição nesses invasores. Na mesma hora, soltei um rugido de tigre profundo e potente na direção da matilha. O alfa instintivamente ficou com um pouco de medo, mas ao ver que eu ainda não era adulto e de olho na presa em minha boca, ele perdeu o medo num instante. Mostrou as presas, com uma postura de quem ia lutar até a morte. Eu também não ia facilitar para eles.
Coloquei as duas presas no chão, segurando uma com a pata. E então, sob o olhar feroz da matilha, comecei a rasgar e engolir os dois leitões. Eu poderia devorar em algumas mordidas, mas fiz questão de rasgá-los lentamente na frente deles. A provocação foi ao máximo. O alfa claramente entrou em pânico. Se ele não fizesse alguma coisa, a matilha parecia hesitante. Mas ele deu a ordem, e os outros lobos cinzentos não hesitaram mais. Algumas lobas protegiam os filhotes, escondidas ao longe. O resto da matilha se espalhou e me cercou. Uma batalha entre tigre e lobos estava prestes a começar. Eu me virei e avancei direto para o lobo alfa. A matilha não esperava que eu atacasse primeiro. Quando eles reagiram, o lobo alfa já tinha sido arremessado longe por uma patada minha. Os lobos de trás vieram com tudo, mordendo e rasgando a parte de trás do meu corpo. As várias feridas em meu corpo despertaram instantaneamente meu instinto animal. Agarrei um dos lobos cinzentos que me atacava e mordi seu pescoço com toda a força. Crack! Quebrei o pescoço dele na hora. Senti uma força poderosa explodir de repente dentro de mim. Meu poder de ataque aumentou drasticamente, e a matilha ficou com medo. Eles nunca tinham visto um filhote de tigre tão feroz. Na mesma hora, eles se dispersaram e fugiram. Voltei para a toca e joguei o corpo do lobo cinzento, que eu trazia na boca no chão, na frente do papai e da mamãe tigre. Soltei um rugido alegre, como se contasse a eles o que aconteceu. Assim que o papai tigre ouviu, ele deu um pulo e saiu correndo. Como dono do território, ele não podia tolerar que seu filho fosse intimidado. Olhando para as costas do papai tigre se afastando, senti meu coração se aquecer. Meu irmãozinho tigre não conseguia entender como, sendo ambos filhotes, eu podia ser tão incrível. Cerca de 1 hora depois, o papai tigre voltou. Ele trouxe de volta os corpos de alguns lobos alfa. Com o papai tigre por perto, não tínhamos com o que nos preocupar, mas esses dias bons não durariam muito. O tigre siberiano é um caçador solitário, e também o rei no topo da cadeia. Mesmo a nossa mãe, que nos criou, não hesitaria em nos expulsar quando nos tornássemos adultos. Ao anoitecer, o papai e a mamãe tigre adormeceram aos poucos. Eu saí da toca silenciosamente. No instante seguinte, meu irmãozinho veio atrás de mim. Andamos e andamos até chegarmos a uma clareira. De repente, ouvimos um som estranho. À nossa frente, um chuezi estava caçando um coelho da neve. A bem dizer, o território de um tigre não deveria ter predadores como um lobo cinzento teimoso. Mas encontrá-los várias vezes em poucos dias. Será que algo aconteceu na floresta? Talvez fosse hora de avisar o papai tigre para patrulhar o território. De volta à toca, o papai tigre cheirou pelo traiçoeiro que eu trouxe comigo, e ficou furioso na mesma hora. Toda a sua preguiça desapareceu, e ele ficou imponente e dominador. Ele saiu para patrulhar o território, parecendo impaciente. Pensei por um momento, e o segui. Meu irmãozinho, que já estava cansado, forçou seu corpo a nos seguir também. O território do papai tigre era enorme, levaria de 10 a 15 dias para patrulhar tudo. Observando o papai tigre caminhar pela selva com passos calmos e sem pressa, eu finalmente entendi o que era a imponência de um rei. Papai tigre borrifava sua urina nos troncos grossos das árvores para marcar seu território, e ao mesmo tempo, avisar aos invasores que este lugar tinha um dono. E assim, caminhamos pela borda do território até a tarde. Papai tigre também ficou um pouco cansado e se deitou para descansar num lugar com sombra que acabará de encontrar. De repente, um rugido poderoso ecoou à frente. Hba olhava fixamente para frente, com um olhar penetrante. Parecia que ele tinha percebido algo. Ele se levantou. No instante seguinte, um leopardo de porte médio e pelo manchado apareceu. 6 tigres também encaravam o leopardo. O leopardo à nossa frente entrou em pânico, virou-se e deu um breve sinal de alerta para trás. O clima ficou extremamente tenso. Leopardos costumam andar em bando. Em pouco tempo, mais 5 apareceram. Eles pareciam achar que, por estarem em maior número, conseguiriam fazer o pai tigre ficar com medo. Mas eles subestimaram o pai tigre e sua determinação para proteger seu território. Eles também cometeram um erro fatal. Nunca tente provocar um pai que está com seus filhotes, nem que seja apenas para manter a pose na frente dos filhos. O pai tigre jamais recuaria. Com um rugido,
Ele partiu para cima dos 5 leopardos à sua frente. Meu pai não atacou imediatamente, porque meu irmão tigre e eu éramos seu ponto fraco. Os leopardos à frente pareciam ter notado isso, e sua moral, que estava baixa, aumentou um pouco. Finalmente entendi o que significa o ditado: bezerro recém-nascido não teme tigre. A hesitação do pai tigre fez os leopardos pensarem, erroneamente, que ele não era tão perigoso. Eu já tinha percebido que para o pai tigre, lutar contra 5 não era problema algum. Ele só não atacava porque estava preocupado com a gente. Na mesma hora, eu levantei a cabeça e soltei um rugido. Com uma expressão séria, coloquei meu irmão tigre sob minha proteção. Essa mudança assustou os 5 leopardos. Eles não esperavam que este filhote fosse tão feroz. O pai tigre pareceu entender minha intenção. No instante seguinte, seu corpo se moveu como o vento e se lançou sobre os 5 leopardos. O pai tigre não se segurou. Ele agarrou o leopardo mais próximo e começou a dilacerá-lo. Quando ele entra em modo de combate, sua presença imponente é tão forte que até eu fico apavorado. Os 5 leopardos ficaram ainda mais apavorados. Em um único golpe, o pai tigre mandou um pelos ares com uma patada. Mordeu a pata traseira de outro. E os restantes, com tanto medo, não ousaram ficar mais tempo. Eles fugiram aos berros. O pai tigre hesitou por um momento e não foi atrás deles, mas veio até nós e se esfregou na testa do meu irmão. Dava para ver que o pai tigre estava muito satisfeito com o meu desempenho. Afinal, tal pai, tal filho. Minha atitude de agora o deixou muito orgulhoso. Em seguida, o pai tigre pegou o corpo do leopardo com a boca e correu em direção à fronteira do território. Lá, ele o marcou com sua urina. Essa é a forma mais eficaz de intimidar invasores. Depois de mais de 10 minutos, o pai tigre voltou com seus passos firmes e fortes. Ele trazia na boca mais algumas presas com o pescoço quebrado. Era hora de aproveitar os espólios da batalha. O pai tigre escolheu um bem gordo e começou a comer. Eu e meu irmão pegamos um cervo menor. Sob a luz do pôr do sol, as sombras de nós 3, pai e filhos, se estendiam longas. Parecia um presságio da ascensão de uma nova e poderosa família de tigres siberianos. O encontro de hoje com os 5 jovens leopardos me fez entender melhor a lei do mais forte. A lei da selva. Só consigo viver uma vida tranquila agora graças à proteção do pai tigre. Mas um dia terei que partir. Preciso ficar mais forte o mais rápido possível. Outra noite se passou e a GAUBA nos levou para continuar a patrulhar o território. Ao longo do caminho, a linha da fronteira não parecia ter sido muito danificada, mas, contando por cima, havia mais de 20 sinais de invasão na borda do território. Esse número me deixou um pouco preocupado. Com certeza algo aconteceu nos territórios vizinhos, forçando os outros animais a migrarem. Seguindo em frente, na direção da caverna do Tigre Pai, depois de alguns dias fora, eu tive a sensação de um viajante ansiando por voltar para casa. De volta à toca do tigre. O Tigre Pai trazia na boca um cervo sica que ele caçou no caminho. Ele foi até a tigresa mãe e o largou na frente dela, num gesto de agrado. Eu entendi. O Tigre Pai confirmou que o território estava seguro, então a tigresa mãe ia nos levar embora, de volta para o nosso próprio lar. Mas, longe do Tigre Pai, só com a tigresa mãe para sustentar a mim e ao meu irmão. Até mesmo comer até se satisfazer seria um problema. Estava na hora de aprimorar minhas técnicas de caça sozinho. Na minha vida passada, como um amante da pesca, eu sabia muito bem a importância de preparar uma ceva. Neste território, o que mais tinha era javali. Para lidar com esses bichos com muita carne, numerosos e não muito espertos, preparar uma ceva era o método mais simples e eficaz. Eu desenterrei uns 10 ou 15 quilos de raízes comestíveis, amontoei tudo em um lugar e me deitei na mata para esperar em silêncio. Na minha vida passada, fui humano. E agora sou um tigre. Saber usar a inteligência, isso sim faz de mim um temível tigre siberiano. Depois de um tempo, uma vara de javalis, liderada por um macho, aproximou-se da isca, meio receosa. Mas eles não se fizeram de rogados e começaram a comer fazendo maior barulho. Eu mirei em um alvo e fui-me arrastando para mais perto. Quando a distância foi curta o suficiente, de repente, saltei da minha emboscada, ignorei os javalis adultos e persegui um que pesava uns 25 ou 30 quilos. O javali sabia que não conseguiria fugir.
Então começou a usar fintas. A primeira me pegou um pouco de surpresa. Quase perdi o equilíbrio. Quando consegui me ajustar e acelerar de novo, ele já tinha escapado uma boa distância. Pelo instinto de um tigre siberiano, uma presa como essa já deveria ter sido abandonada. Mas eu tenho uma energia misteriosa que me sustenta, não me importo com o gasto de estamina. Com um rugido, acelerei e voltei a persegui-lo. Depois de correr por alguns quilômetros, finalmente consegui abater o javali. Quando voltei para a toca, o tigre pai e a tigresa mãe já estavam dormindo. No dia seguinte, a tigresa mãe nos levou embora. O tigre pai ficou deitado na caverna e não saiu para se despedir. Para ele, isso deve ter sido apenas um pequeno episódio em sua longa vida de tigre. Mas, assim que pisamos no território da tigresa mãe, algo aconteceu. No chão, havia uma fileira de pegadas bagunçadas da nossa espécie. Eram de uma tigresa com 3 filhotes. A tigresa mãe andava pela floresta da montanha, soltando rugidos e cheia de intenção assassina. Seus olhos não viam mais nada. Ela só queria encontrar a invasora. Mesmo sendo outra tigresa com filhotes, a tigresa mãe não tinha um pingo de piedade. A uns 10 quilômetros da caverna, encontramos novamente as pegadas deixadas pela outra tigresa. E também a carcaça de um cervo macho adulto. A tigresa mãe ficou furiosa. Era como se um estranho invadisse sua casa, não só bagunçasse tudo, como também deixasse um monte de lixo fedorento para trás. Ela andava e rugia de raiva, parecendo uma daquelas tias barraqueiras gritando na rua. Quando começou a escurecer, a tigresa mãe parou de rugir. Encontrou um lugar alto para observar os arredores em silêncio. Ela ergueu as orelhas para escutar e, de repente, seu olhar se tornou penetrante, e começou a andar em uma direção. De repente, parece que ouvi um rugido fraco. A uns 200 ou 300 metros à frente, na floresta ao pé da montanha, uma tigresa um pouco magra nos encarava. Os olhares das duas tigresas se encontraram no mesmo instante. A tigresa mãe começou a soltar uma série de rugidos. A tigresa do outro lado rugiu, não querendo ficar para trás. Quando duas tigresas se encontram, não há muito o que dizer. Elas partem logo para a briga. Assim como duas gatas domésticas, elas se atacam, arranhando uma outra com as garras e se mordendo. Rolando pelo chão, a cena, embora não tão imponente quanto uma luta de machos, era igualmente sangrenta e cruel. Em pouco tempo, as duas tigresas estavam feridas. A invasora estava claramente em desvantagem. Comparada com o porte da mamãe tigre, ela era bem menor. Mesmo lutando com todas as forças, não conseguiu reverter a derrota. A mamãe tigre a derrubou com uma patada e a mordeu com força. Vendo sua mãe ser derrotada, os 3 filhotes escondidos atrás não se aguentaram e saíram correndo. Eles correram para o lado da mãe, soltando rugidos infantis e tentando parecer o mais ferozes possível. Esperavam que isso pudesse assustar a mamãe tigre. Talvez chocada pela atitude dos filhotes, a mamãe tigre, que estava em vantagem, não continuou o ataque. Todos os seres têm sentimentos, ainda mais sendo ambas mães. Depois de um tempo, a tigresa no chão recuperou um pouco de força e tentou se apoiar nas patas para levantar. A mamãe tigre pensou que ela ainda não tinha desistido. Seu olhar ficou afiado novamente, pronta para atacar de novo. Mas a invasora parecia saber as consequências de resistir. Sob o olhar da mamãe tigre, ela surpreendentemente se deitou no chão. A expressão da mamãe tigre relaxou, já que a outra abandonou seu orgulho de rainha. Ela não daria o golpe final nela e em seus filhotes. Mas expulsá-los de seu território era uma certeza. A mamãe tigre só relaxou depois de ver a outra deixar seu território. A cena de hoje deixou a mamãe tigre em alerta. Essa tigresa invasora ou perdeu seu território em uma luta, ou algo aconteceu com o tigre macho dela. Sozinha, seria muito difícil para ela criar 3 filhotes. Mesmo com a mamãe tigre tendo piedade, eles não aguentariam por muitos dias. Daqui para frente, além de patrulhar o território com a mamãe tigre todos os dias, eu só esperava ela trazer comida. Se conseguirmos passar por este inverno em segurança, no próximo ano, poderei ser considerado um tigre de verdade. Toda noite, eu saía para treinar meu corpo em segredo, seguindo o plano de corridas noturnas e matinais da minha vida passada. Eu também escalava árvores para treinar os músculos e a força explosiva dos meus membros. Se eu encontrava
ginseng selvagem pelo caminho, não hesitava em comer um. Claro, quando eu treinava, sempre levava meu irmão tigre junto. E foi nesse momento que, na fronteira do território da mamãe tigre, uma forte sombra de tigre se aproximava lentamente. Era o papai tigre. Ele cruzou seu próprio território para visitar a mim e ao meu irmão tigre. Enquanto o papai tigre se esfregava no meu pelo para mostrar carinho, fiquei surpreso ao ver uma cicatriz de garra no peito dele. Deve ter sido deixada por outro tigre macho. Mais tarde, o papai tigre explicou o que aconteceu. O tigre dono do território vizinho ao dele foi morto por outro tigre macho adulto, que também tomou seu território. É por isso que tantas criaturas estavam fugindo em pânico antes. Eu acho que a tigresa invasora de antes provavelmente perdeu seu parceiro e seu território, e veio procurar comida aqui. Parece que o papai tigre já brigou com aquele novato e agora estão negociando. Ele veio correndo, obviamente preocupado que aquele cara viesse nos causar problemas. Afinal, por mais forte que a mamãe seja, ela não conseguiria vencer um tigre macho. Papai nos levou para patrulhar o território da mamãe. Ele deu várias instruções para a mamãe, como por exemplo, o que fazer quando ele não estivesse por perto. Se encontrasse o tigre novo, era para fugir na hora. Chegando na fronteira do território da mamãe, o papai patrulhou toda a divisa, mas não encontrou aquele oponente forte. Mas, depois de subir uma encosta, ele logo notou algo estranho: o corpo de um filhote de tigre siberiano, quase em decomposição. Parecia ser o filhote da fêmea que invadiu nosso território dias atrás. Mesmo uma criatura poderosa como um tigre siberiano tem seus momentos de fraqueza. Um dos filhotes estava morto. A tigresa e seu outro filhote provavelmente também não teriam um bom fim. O papai, aguentando o mau cheiro, procurou por perto. No instante seguinte, uma figura igualmente imponente apareceu na mata a 2 quilômetros de distância, nos encarando. O papai na mesma hora soltou um rugido de alerta para longe. Aquele tigre macho tinha uma longa cicatriz no rosto. Ela ia da testa até o nariz. Parece que foi com ele que o papai tinha brigado antes. Apesar de não ter vencido, ele também não perdeu. O tigre do território vizinho olhou para nossa família. Com uma expressão fria, se virou e entrou na mata, numa atitude de cada um no seu quadrado. Depois de patrulhar a fronteira, o clima no caminho de volta estava meio pesado. Talvez fosse pela pressão do tigre vizinho. O papai também começou a pensar. Aquele território antes pertencia a um tigre já idoso. Ele não arrumaria briga com um tigre mais novo como o papai, mas agora o dono era outro. A pressão para o lado da mamãe era ainda maior, e o papai não tinha nenhuma boa solução. Afinal, o outro não veio diretamente nos provocar, então não havia motivo para atacá-lo. No entanto, quando estávamos quase voltando para a toca, eu ouvi claramente um som de passos na grama ao longe. Olhei para o papai e a mamãe, mas eles pareciam não ter escutado. Naquele instante, tive uma ideia. Ultimamente, ando me sentindo muito mais forte. Era a chance perfeita para testar minha força, e de quebra levar meu irmão. Já estávamos quase em casa, não tinha perigo. Seguindo aquele som fraco, eu e meu irmão fomos nos esgueirando. Quando chegamos perto o suficiente, eu impulsionei minhas pernas e pulei em direção ao mato de onde vinha o som. Senti que tinha agarrado uma presa peluda debaixo de mim, e ela era até que grandinha. Quando olhei para baixo, fiquei chocado. Era um filhote de tigre magro como um esqueleto. Um daqueles que invadiram nosso território com a mãe dele dias atrás. Não sei como ele voltou para cá. Meu irmão não pensou muito. Para ele, aquele filhote era um invasor. Ele queria fazer como a mamãe, quebrar o pescoço dele com uma mordida. Fui rápido e impedi meu irmão. De repente, uma ideia diferente surgiu na minha mente. Eu puxei meu irmão para trás, até sumirmos do campo de visão do filhote. A algumas centenas de metros atrás dele, numa caverna de rochas, havia outro filhote de tigre branco, igualmente magro e fraco. Ao lado deles, estava a mãe, já morta. Em menos de 2 semanas, a família que antes era a rainha de todas as feras acabou. Chegando a esse ponto, olhando para a selva ao redor, tomei uma decisão ousada. Eu vou ajudar esses 2 filhotes invasores. Afinal, embora eu tenha um corpo de tigre, minha alma, no fundo, ainda é humana. Se eles vão sobreviver no final, ou se a mamãe tigre os descobrir e os matar,
Isso eu vou deixar para o destino. Meu irmão tigre ficou assustado com o que eu fiz. Ele não sabia o que fazer, se devia ou não contar para os nossos pais. Mas, ao voltar para a caverna, meu irmão não me dedurou. Em vez disso, ele encontrou um canto para ficar emburrado sozinho. Ele simplesmente não conseguia entender por que seu irmão mais velho queria ajudar os invasores. Quando o dia amanheceu, o papai tigre se preparou para ir embora. Ele também tinha seu próprio território para proteger. Nos dias que se seguiram, eu pratiquei sem parar, todos os dias. Aos poucos, eu já conseguia até caçar sozinho com sucesso animais maiores. Combinando isso com a energia misteriosa dentro de mim, e ainda por cima, mastigando umas fatias de ginseng selvagem de vez em quando, meu corpo atual já começou a ficar muito mais forte. Na questão de caça e sobrevivência, eu sinto que ainda tenho muito o que aprender. Eu tenho a inteligência e o jeito de pensar de um humano, e também o físico superpoderoso de um tigre. Se eu combinar os dois, então um tigre siberiano forte e inteligente deveria ser capaz de reinar no topo desta floresta, não? Nesse período, toda a comida que a mamãe tigre me dava, incluindo a que eu mesmo caçava, sempre que tinha uma chance, eu jogava escondido da mamãe tigre para aqueles dois filhotinhos. Mas o que me dava dor de cabeça é que as técnicas de caça são passadas de pai para filho ou de mãe para filho. E esses dois filhotes, uma hora ou outra teriam que aprender. Parece que essa tarefa também ia acabar sobrando para mim. Comer, treinar, caçar, alimentar os dois órfãos, essas coisas ocupavam todo o meu dia a dia. Depois de um tempo de treinamento e acumulando experiência em combate real, minha presença sofreu uma mudança drástica. Meu porte já estava quase do mesmo tamanho que o da mamãe. E foi exatamente por isso que percebi que estava sendo tratado cada vez pior. Não só a comida que a mamãe tigre trazia para mim era cada vez menor, como também, até mesmo na hora da caça, eu às vezes levava uma bronca da mamãe tigre. Às vezes ela até rugia para mim, com um tom de aviso bem claro. Eu entendi o recado. A mamãe tigre já estava me vendo como um filhote crescido. Afinal, quando os tigres crescem, seu senso de território aumenta gradualmente. E para completar, meu apetite tinha aumentado drasticamente, o que fez a mamãe tigre se sentir ameaçada. Apesar de eu ainda não ter idade para deixar minha mãe e viver por conta própria, eu já mostrava uma tendência a competir com ela por território e recursos. Era por isso também que a atitude da mamãe tigre comigo estava cada vez pior. Talvez, depois deste inverno, eu seja expulso sem dó nem piedade pela mamãe tigre. Essa também é a lei da natureza que os tigres siberianos seguem há milhões de anos para sobreviver. Mesmo que eu fosse caçar no território do papai tigre, eu precisaria da aprovação dele. Senão, eu seria um invasor. E mesmo sendo seu próprio filho, o papai tigre não pegaria leve de jeito nenhum. Fazendo as contas, já estava quase na hora do papai tigre vir nos visitar. Eu planejava conversar com o papai tigre sobre isso desta vez. Afinal, as presas pequenas no território da mamãe tigre já estavam ficando raras. Então, depois disso, toda vez que eu saía para caçar sozinho, todos sensatamente foram para uma distância da caverna de 30 quilômetros. Mas eu não esperava que o perigo viesse junto. Enquanto eu arrastava a carcaça de um alce de volta, o cheiro de sangue que ficou pelo caminho foi espalhado pelo vento. Um enorme urso negro sentiu o cheiro e veio atrás de mim. E que coincidência, era o mesmo que o papai tigre já tinha dado uma lição. Esse bicho não era algo que eu pudesse enfrentar agora. Mas olhar para a presa que eu levei horas para caçar e simplesmente desistir dela, eu não conseguia. Vendo a silhueta do urso negro cada vez mais perto, entrei em pânico. Soltei a presa que segurava e rugi na direção de onde ele vinha. Talvez por medo do meu rugido, e também por eu ter o porte de um tigre quase adulto, o urso negro parou onde estava. No entanto, eu cometi um grande erro. Depois de intimidá-lo, eu peguei a presa de novo e continuei andando. Essa atitude, na verdade, despertou a curiosidade dele. Afinal, que tigre teria medo de um urso negro e ainda abandonaria a comida em seu próprio território? Vendo isso, o urso negro concluiu que este tigre siberiano à sua frente estava com um pouco de medo. Provavelmente era um recém-adulto. Diante de uma carcaça tão grande, o urso negro finalmente decidiu vir atrás de mim. Eu olhei para trás e fiquei pasmo.
O urso negro que antes hesitava, agora tinha se levantado e estava gritando para mim, me desafiando. Isso era uma provocação descarada. Eu larguei a presa e, sem hesitar, rugi de volta. A honra de um futuro rei estava em jogo, mas isso só fez o urso negro ter ainda mais certeza de que eu era apenas um tigre recém-adulto e inexperiente. Para ele, era uma oportunidade de ouro. Mas eu também não senti medo algum. Os músculos do meu corpo explodiram com uma força tremenda e eu avancei para morder o urso negro. Embora eu tenha conseguido morder o flanco do urso, também levei um tapa dele. Mas não me feri. No entanto, a dor estimulou ainda mais os nervos do urso negro, fazendo com que seus instintos de luta fossem totalmente liberados. Eu me esquivava sem parar e, ao mesmo tempo, usava minhas vantagens para causar o máximo de dano possível ao urso. Mas a defesa daquele bicho todo preto era alta demais. Em seguida, ignorei meus ferimentos e adotei uma tática de trocar ferida por ferida no ataque. A energia misteriosa dentro de mim também começou a se agitar. Quanto mais eu lutava, mais corajoso ficava, a ponto de o urso negro começar a vacilar. Ele aproveitou um momento em que nos separamos e saiu correndo. Pela primeira vez, eu conquistei uma vitória com minha própria força. E o adversário era um urso negro adulto. Essa façanha era o suficiente para me orgulhar. Diante de qualquer outro tigre siberiano da minha idade, levei mais de 2 horas para arrastar a presa até um lugar plano. Com a reposição de comida, senti que a energia dentro de mim também ficou muito mais forte. Peguei o que sobrou da comida e fui em direção aos 2 filhotes órfãos. Desde que a mamãe tigresa começou a se mostrar cada vez mais distante de mim, passei a dar uma atenção especial à alimentação dos 2 filhotes órfãos. Depois de alimentá-los por 1 ou 2 meses, os 2 órfãos já não eram mais hostis comigo e com meu irmãozinho. Afinal, os tigres siberianos também são seres inteligentes. Móvel. Se eu conseguir domá-los e transformá-los em subordinados leais, então, no futuro, é bem provável que em minhas mãos nasça o rei mais forte da história dos tigres siberianos. Uma equipe, mesmo que muito forte, se deparar com 4 tigres adultos, vai acabar se dando mal. Com a comida, cheguei perto da caverna onde os 2 órfãos se abrigavam. Desta vez, deixei a comida e não fui embora imediatamente. Pretendia testá-los. Se eles ainda mostrassem hostilidade contra mim, eu talvez não os deixaria viver. Eu vim de propósito todo ferido, justamente para este momento. Mesmo que eles aproveitassem a oportunidade para me atacar, eu conseguiria dar um jeito neles facilmente. Quando os 2 filhotes viram a comida na entrada da caverna e eu, ferido, não muito longe, eles passaram direto pela comida. Vieram direto até mim, rugindo com preocupação. Um deles até começou a lamber minhas feridas com a língua. Sentindo a reação dos 2 pequenos, eu soube que não estava criando 2 ingratos. Então, fingi usar toda a minha força para empurrá-los em direção à comida. Aqueles 2 bobalhões ingênuos. Que mal sabiam eles das maldades deste mundo. Ao me verem tão ferido e ainda pensando neles, abaixaram a cabeça na hora e começaram a se esfregar em mim. Estavam desesperados por carinho. Consegui a afeição e a confiança deles, garantindo comida para criá-los. Minha ideia de formar a equipe mais forte de tigres siberianos se tornou uma possibilidade real. Eu os empurrei várias vezes em direção à comida. Só então os 2 pequenos foram rasgar e devorar a presa. Enquanto comiam, para conseguir diferenciá-los, dei-lhes nomes: Agauda e Agauer. Atualmente, mesmo lutando até a morte, só consigo ferir um urso negro. Ainda não consigo matá-lo como um tigre adulto. Isso também significa que, exceto por aquelas grandes feras que não posso provocar, se eu encontrar predadores de médio porte, como leopardos, posso enfrentá-los de frente. Foi nesse momento que Agaudi chegou correndo com um pedaço de carne na boca. O olhar de Agauda e Agauer para Gaudi, embora não fosse hostil, também não se podia dizer que era muito amigável. Decidi na hora que os pequenos treinariam juntos para desenvolver o espírito de equipe. Para evitar brigas internas no futuro, chamei os 3 e fomos para um vale escondido na floresta. Começamos o primeiro treinamento oficial deles, que só parou ao anoitecer, quando eles desabaram de cansaço. Apesar de eu não estar mais comendo a comida que Agauma providenciava,
Eu ainda voltava de vez em quando para perto da caverna dela para observar seus movimentos, para evitar que ela descobrisse o esconderijo de Agauda e Agauer. Ao mesmo tempo, quando Agauma saía para caçar, eu a seguia para aprender com sua experiência. O clima foi esfriando gradualmente, e os animais para caçar se tornaram cada vez mais escassos. Teve até uma vez em que eu e Agauma ficamos de olho na mesma presa. No final, fui eu quem cedeu. Afinal, a Agauma é a rainha deste território. Depois de muito pensar, decidi me arriscar e caçar no território do Agauba. Antes de sair, dei instruções ao Agaudi. Tenho que proteger o Agauda e o Agauer, senão, com a natureza dos tigres siberianos. Se a mamãe tigre descobrir que eles existem, ela com certeza vai matá-los sem hesitar. Corri com algumas pausas pelo caminho por meio mês. Finalmente cheguei ao território do papai tigre. Como eu imaginava, o território do meu pai é rico em recursos, com javalis, cervos sica e outros herbívoros, que ainda podiam ser vistos com frequência. Levei mais de 2 horas, até que finalmente encontrei uma manada de javalis para emboscar. Nenhuma técnica, apenas uma explosão de força. Hoje, minha força explosiva pode esmagar qualquer javali. Abati 2 javalis. Comi um e deixei o outro de propósito. É um presente para o papai tigre, já que sou um invasor. O céu escureceu e eu entrei na montanha, onde fica a caverna dele. Antes mesmo de chegar perto, senti que algo nos arbustos estava errado. Estava quieto demais. Eu olhei para a montanha à minha frente, e soltei um rugido alto e poderoso. Pouco depois, o papai tigre, que estava escondido na grama alta, apareceu lentamente. Acho que se eu tivesse invadido de uma vez, provavelmente teria levado uma bela surra. Afinal, agora também sou um tigre. Para o papai tigre, já representa um certo perigo. Talvez o cheiro familiar o tenha deixado um pouco confuso. O filhotinho que ele não via há 1 ou 2 meses, agora tinha crescido e estava quase do tamanho de um adulto. Qualquer pai ficaria confuso. Eu vi claramente a cautela nos olhos do meu pai. Não pude evitar um suspiro. Então, lentamente abaixei a cabeça e recuei, deixando o javali que eu trouxe. Ao mesmo tempo, mostrando que eu não tinha nenhuma outra intenção. O papai tigre se aproximou. Ele cheirou a presa que eu trouxe, um pouco hesitante. Seus olhos alternavam entre a presa e eu. Esperei em silêncio, sem pressa. Afinal, não é incomum entre os tigres siberianos que um filho sirva ao pai para depois tomar seu território. Depois de quase 1 hora de impasse, o papai tigre finalmente tomou uma decisão e deu alguns passos à frente. Ele se esfregou no meu pelo e soltou um grunhido baixo. Em seguida, pegou o javali que eu trouxe e se virou para ir embora. Embora a atitude do papai tigre não fosse mais tão afetuosa como antes, ele me permitiu caçar temporariamente em seu território. A reação do papai tigre foi ao mesmo tempo esperada e inesperada. Eu pensei que seria expulso sem dó, ou que levaria uma lição, mas ele me deu uma brecha. Talvez essa concessão tivesse o último resquício do amor paternal dele por mim. Mas eu entendo que ficar mais forte é a coisa certa a se fazer, mesmo que isso signifique ser afastado pelos meus pais. E não me arrependo nem um pouco. Andando a passos pesados pelo território do meu pai, naquele momento, senti a solidão. Talvez todo tigre siberiano já tenha passado por um momento como este. Sem a ajuda dos meus pais, meu mundo se tornará ainda maior. E com a permissão do papai tigre, quando o inverno chegar, pelo menos tenho a garantia de que não vou morrer de fome. Com meu objetivo alcançado, eu ia voltar, mas depois de andar um pouco, de repente apareceu o corpo de um leopardo numa clareira. Uma forte sensação de perigo me fez virar na hora e sair correndo na direção oposta. Eu não sou supersticioso, mas segui meu instinto. Rapidamente atravessei a área de sobreposição e entrei no território da mamãe tigre. Justamente quando eu estava respirando aliviado, um arrepio subiu pela minha espinha, um tigre macho. Ele estava me encarando com um olhar frio. Meu corpo tremia por instinto, mas eu me forcei a parar. Era o tigre caolho. Ele estava seguindo minhas pegadas esse tempo todo. Senti um medo retrospectivo. Se eu tivesse sido um pouco mais lento, eu já seria um cadáver. Encarando a indiferença mortal do tigre caolho, eu não recuei. Fiquei parado na frente dele e o encarei de volta com o mesmo olhar, gravando na memória o perigo daquele momento.
Quando eu for adulto, com certeza vou me vingar por hoje. Mas meu coração, que tinha acabado de se acalmar, de repente sentiu uma nova inquietação. E então, um rugido furioso ecoou pela floresta. Vinha da direção onde estavam Tang Ni, Agauda e Agauer. Droga! Meu coração gelou. Saí correndo o mais rápido que pude em direção à caverna. Nesse momento, em frente à caverna, o irmãozinho tremia, bloqueando o caminho da mamãe tigre. Era ele mesmo, com todos os pelos eriçados. Não importava o quão furiosa a mamãe tigre rugia. O irmãozinho continuava parado, sem sair da frente. O pequeno se lembrou do que eu pedi antes de sair. E, pela primeira vez, rosnou para a mamãe tigre. A mamãe tigre ouviu aquele rugido, que não era muito alto, e ficou pasma. Ela não podia acreditar que o filhote que criou faria aquilo. Para ela, aquilo era uma vergonha. Então, diante do filho que a impedia de novo e de novo, a mamãe tigre se enfureceu e levantou sua pata poderosa, e arremessou o irmãozinho a 10 metros de distância com um tapa. A mamãe tigre se aproximava de Agauda e Agauer, passo a passo. Num momento crítico, eu cheguei a tempo e me posicionei contra a mamãe tigre. Eu soltei um rugido de aviso na mesma hora. Eu não queria lutar contra minha própria mãe, a menos que fosse o único jeito. Mas a mamãe tigre ignorou completamente meu aviso e mordeu meu ombro. Diante do ataque da mamãe tigre, eu não resisti. Talvez estimulada pelo cheiro de sangue, a expressão de fúria incontrolável da mamãe tigre foi se suavizando. Afinal, nem o tigre mais feroz come seus filhotes. Ela ainda se importava com o nosso laço de família. Ela só não conseguia entender por que o próprio filho ajudaria os descendentes de um invasor. A expressão da mamãe tigre mudava a todo momento. Finalmente, ela pareceu tomar uma decisão e soltou um rugido alto e claro, como um último adeus. Depois, foi embora sem olhar para trás. O irmãozinho percebeu o que estava acontecendo e correu atrás dela, mas foi chutado para longe de novo. Vendo essa cena, meu coração se encheu de tristeza. Nós dois, irmãos, fomos expulsos sem dó pela nossa mãe. Eu já tinha imaginado que um dia seríamos expulsos, mas não pensei que seria tão cedo. Mas, pelos meus planos futuros, eu tinha que. Se eu conseguir proteger Agauda e Agauer e sobreviver a este inverno, me tornarei o futuro rei absoluto desta floresta. Não podemos mais ficar neste lugar. Preciso encontrar um local seguro o mais rápido possível. Tem que ser perto do território dos meus pais e longe daquele tigre caolho. Levei 2 horas. Conduzi os 3 filhotes até um abrigo temporário, perto de uma fonte de água. Além disso, há uma caverna de pedra natural. Talvez por ainda não ter se adaptado, o olhar de Agaude continua perdido e confuso. Mas eu não fui consolá-lo. Todo tigre siberiano tem seu próprio caminho a seguir, mas eu quero que Agaude tenha uma vida de tigre, diferente de todas as outras. Agora, com 3 filhotes para criar, preciso garantir a captura de uma presa com peso suficiente por dia. Além disso, a tarefa de ensinar técnicas de caça aos 3 filhotes também ficou para mim. Descansei um pouco e saí com os 3. No entanto, assim que chegamos à beira do território da mamãe tigre, um barulho alto e caótico veio de repente da floresta. Eu mandei os 3 filhotes se esconderem na grama alta. Logo depois, uma matilha de lobos cinzentos em migração apareceu. Eram mais de 20, de todos os tamanhos. Embora não fossem muito grandes, eram numerosos. Não sei para onde essa matilha de lobos cinzentos estava indo. Pela segurança dos 3 filhotes, decidi esperar. Mas os planos não saem como esperado. 2 ou 3 lobos cinzentos começaram a andar distraidamente em nossa direção. Talvez a matilha pretendesse descansar aqui. Como predadores, é natural que eles verifiquem primeiro os locais bons para uma emboscada. Eu sinalizei para os 3 filhotes ficarem o mais quietos possível. Dei uma olhada ao redor e já bolei um plano de emergência. Se a matilha nos descobrir, farei com que os filhotes subam em uma árvore alta. Sem ter que me preocupar com eles, mesmo que enfrentasse mais de 10 lobos cinzentos adultos, eu não teria medo algum. Alguns lobos cinzentos deram alguns passos à frente e pararam de repente. Parece que sentiram um cheiro que os apavorou. Suas patas começaram a tremer incontrolavelmente. Vendo isso, soube que não poderíamos mais nos esconder.
Antes que os lobos pudessem uivar, eu tomei a iniciativa e ataquei. Já que fomos descobertos, como um tigre siberiano, eu tenho que atacar primeiro. Os lobos cinzentos imediatamente soltaram uma série de uivos, e rapidamente se agruparam para se defender. Confiando na vantagem numérica, eles emitiam sons de alerta com frequência, tentando me fazer recuar. Eu soltei um rugido de tigre, alto e profundo. Com exceção do lobo alfa, que permaneceu relativamente calmo, os outros lobos cinzentos entraram em pânico. O lobo alfa rosnou, mostrando os dentes, sem intenção de recuar. É uma pena que, mesmo até a morte, esse lobo alfa nunca imaginaria que eu sou um tigre siberiano com alma humana. Eu não jogo segundo as regras. Eu avancei direto para a matilha, atacando o lobo alfa. Com uma patada, lancei o lobo alfa pelos ares e parei. Afinal, eu não queria ser cercado por uma matilha de lobos. Vendo a situação, a matilha de lobos não se atreveu a ficar mais, e com um rabo entre as pernas, eles fugiram em todas as direções. Os 3 pequeninos que esperavam na árvore também deslizaram pelo tronco. Para eles, eu era ainda mais feroz que um tigre adulto. Seus olhos estavam cheios de admiração. Soltei um rugido baixo, com o olhar fixo na direção para onde a matilha de lobos fugia. Por algum motivo, uma sensação de perigo surgiu novamente em meu coração. Desde que migramos para este lugar infernal, notei que o número de predadores e presas por aqui é estranhamente alto. Eu decidi tomar a iniciativa. Imitando meus pais, vou patrulhar esta pequena área e expulsar os predadores de pequeno e médio porte que competem comigo por comida. Descansei um pouco na caverna para recuperar as energias e olhei para este território que ainda não era meu. Uma grande ambição surgiu em meu peito. A partir de agora, vou preparar o caminho para me tornar o futuro rei. Chamei os 3 pequenos para me seguirem e comecei oficialmente minha patrulha. Embora minha presença não seja tão intimidadora quanto a de um tigre adulto, hoje eu vou expulsar esses caçadores e mostrar o meu poder de tigre. Fazer isso provavelmente vai irritar meus pais, mas eu já não me importo muito. De qualquer forma, depois deste inverno, não haverá mais lugar para mim neste território. Patrulhar o território de novo hoje foi uma experiência inédita. Talvez meu rugido tenha sido alto demais, e acabou alertando meus pais, que estavam em lua de mel no território do tigre pai, lá longe. O tigre pai pareceu entender o que eu estava fazendo e também soltou um rugido, mostrando seu descontentamento. Mas eu não dei a mínima para o aviso dele. Afinal, eu também sou filho dele. Contanto que eu não faça nada que passe dos limites, ele não vai fazer nada comigo. Além do mais, o tigre pai é um homem em lua de mel agora. Ele não tem tempo para lidar com isso. Para ele, a reprodução é o mais importante. Na verdade, quando o tigre pai me avisou, eu até senti vontade de rugir de volta. Naquele momento, eu entendi um pouco por que os tigres siberianos expulsam seus filhotes quase adultos. Eu sou um verdadeiro filho rebelde. Embora meu tamanho já seja quase o de um adulto, sempre existem alguns animais que não têm medo. Em uma pequena colina não muito longe, 2 leopardos estavam sentados juntos, me observando patrulhar de longe, me analisando cuidadosamente. Eu logo reconheci aqueles 2 leopardos como inimigos. Antes, quando o tigre pai nos levou, eu e meu irmão, para patrulhar, ele matou um leopardo, que era o irmão dessa dupla. Talvez depois de passarem pelas provações da floresta, a aura dos 2 irmãos ficou bem mais contida. Ou talvez fosse pelo medo que tinham do tigre pai. Eles não desceram para me atacar imediatamente. Mas eu subestimei o ódio que eles sentiam pela minha família. Quando o céu escureceu, e eu estava levando meus 3 irmãozinhos de volta para a caverna, aqueles 2 leopardos saíram lentamente da selva e bloquearam meu caminho. Não sei de onde esses 2 sobreviventes tiraram coragem para desafiar o meu poder de tigre. Ótima oportunidade para dar o exemplo. Era óbvio que os 2 leopardos também me reconheceram. Afinal, o tigre pai matou o irmão deles, então eles vieram atrás de mim, o filhote, para se vingar. A inimizade era de se esperar. Protegendo meus irmãos tigres, eu encarei os 2 leopardos ao longe e soltei um rugido furioso, como um rei aguardando o desafio de seus inimigos. Apesar de eu ser bem maior que um filhote de tigre comum, os irmãos leopardos ainda não me levaram a sério, posicionando-se um à minha esquerda e outro à direita, prontos para me cercar. A luta era iminente, e na floresta ao redor,
muitos predadores observavam a cena. Nesta batalha, eu precisava usar de uma força avassaladora para derrotar os irmãos leopardos e provar o primeiro passo no meu caminho para me tornar rei. Encarando o cerco dos leopardos, eu ataquei primeiro, e, depois de vários meses sobrevivendo, os irmãos leopardos tinham uma coordenação ainda melhor. Quando eu atacava um deles, o outro avançava com tudo. Quando eu era forçado a me virar para defender, o outro atacava meu flanco da mesma maneira. Mas eu não tinha medo algum. A espessa camada de gordura no meu corpo significava que uma mordida não seria capaz de me estripar. Mas, se eu conseguisse a chance de morder qualquer um deles, seria fatal. Por isso, concentrei toda a minha força no leopardo à minha frente. No entanto, minha velocidade atual não era para a de um leopardo. Toda vez que eu estava quase conseguindo morder o pescoço dele, ele conseguia se esquivar, mas não demorou para eu encontrar uma solução. Eu fingi que ia perseguir o leopardo da frente sem parar, mas era só uma finta. No instante em que o leopardo de trás veio me atacar, eu me virei bruscamente e o mordi. A espinha do leopardo é dura, mas também frágil. E com uma força de mordida assustadora, comparável à de uma tigresa adulta, eu a quebrei em um instante. O outro leopardo ficou apavorado com a cena terrível de seu irmão e, quando se deu conta, fugiu em pânico, sem nem olhar para onde ia. Na cabeça dele, um pequeno tigre da selva não deveria ser tão feroz. Pela segurança dos 3 pequenos atrás de mim, eu não o persegui. Acredito que a batalha de hoje foi o suficiente para que os predadores que observavam reconhecessem minha força. Agora, além de um tigre adulto de verdade, nenhum predador se atreveria a me enfrentar diretamente. Resolvido esse pequeno problema, continuei meu caminho com meus 3 irmãos tigres para patrulhar o território. Foi nesse momento que senti um cheiro familiar no ar. Olhando para a encosta distante, a silhueta do meu pai tigre apareceu novamente. Desta vez, ele não emitiu nenhum som para mim, apenas me observou de longe com seus olhos profundos e imponentes, como se estivesse transmitindo uma mensagem. Talvez fosse uma forma de aprovação. No entanto, bem na divisa da floresta, prestes a entrar no território da minha mãe, não muito longe nas montanhas, ecoou o rugido de outro tigre macho. Era a voz de um macho completamente desconhecido. Depois de alguns minutos, de outra direção da floresta, veio mais um rugido. Um segundo tigre macho, adulto e desconhecido. Meu coração se encheu de tensão e inquietação. E bem nesse momento, um rugido familiar e ainda mais forte soou à distância, como se estivesse respondendo. Eu finalmente respirei aliviado. Com o tigre pai, um macho no auge da sua força, protegendo o lugar, outros tigres machos forasteiros não se atreveriam a invadir o território, a não ser que, em uma luta, o tigre pai perdesse para o oponente. Mas isso é impossível. Em termos de tamanho e força, o tigre pai está firmemente no topo da geração atual de tigres machos. Hesitei por um momento. Mesmo assim, decidi continuar avançando pela fronteira do território por enquanto. Primeiro, por respeito ao direito da tigresa mãe como dona do lugar. Por outro lado, eu também queria dar uma olhada naquele tigre macho adulto que acabará de chegar. Ele deve ser um andarilho recém-adulto, procurando por um território para dominar. Ou então, ele vai até a fronteira de um território que já tem dono e solta um rugido para provocar. Se o dono não responder ou demonstrar velhice e fraqueza, ele vai invadir e tomar o lugar. Se eu pudesse ver aquele tigre estranho com meus próprios olhos e avaliar sua força, eu poderia me preparar para o futuro. Quanto mais eu avançava, mais forte ficava a sensação de inquietação. Muitas vezes, o sexto sentido de um tigre é assustadoramente preciso. Então, mandei o tigrinho levar o tigre 1 e o tigre 2 por outro caminho, enquanto eu fui na direção do rugido, de onde o som vinha. E como esperado, depois de andar menos de 2 quilômetros, avistei aquele tigre, adulto e ágil por uma fresta entre as árvores. Naquele instante, um forte desejo de lutar surgiu dentro de mim. Talvez ele tenha percebido algo. O tigre olhou cautelosamente na minha direção e até passou pelo lugar onde eu estava escondido. Apesar de ter se tornado adulto há pouco tempo, tanto seu peso quanto sua força e a potência da sua mordida eram superiores aos meus. Partir para a briga agora, com o sangue quente, seria obviamente uma escolha imprudente. Controlei meu desejo de lutar, e o observei passar na minha frente. Me dê mais 6 meses,
e eu serei invencível nesta floresta. Naquele momento, eu não percebi que, pouco a pouco, meu desejo de lutar estava ficando cada vez mais forte, me tornando menos humano. A tigresa mãe estava ansiosa para ter outra ninhada com o tigre pai, então ultimamente era eu quem caçava no território dela. Era o suficiente para sustentar a mim e aos meus 3 irmãos mais novos. Um dia, enquanto eu ensinava técnicas de caça para os 3 pequenos, algo incomum aconteceu. Na área onde os territórios de 3 tigres siberianos se cruzam, uma série de rugidos varreu a floresta como uma onda. Os rugidos carregavam fúria e, com minha audição aguçada, eu também ouvi outros sons, mais sutis. Confirmei na hora, eram 2 machos, brigando. Fiquei animado no mesmo instante, e corri para lá o mais rápido que pude. Eu estava muito empolgado. Eu nunca tinha visto uma cena de disputa por território. Hoje era a oportunidade perfeita para curiar e ver como era. Corri por mais de 10 quilômetros, e de um ponto alto, conseguia ver a cena da luta claramente. Os animais por perto, assustados com os rugidos aterrorizantes, fugiram em debandada. Um deles era exatamente aquele tigre siberiano recém-adulto que eu tinha visto antes. E o outro não era o pai tigre. Era justamente o tigre adulto que vivia em paz com o pai tigre, dominando o território vizinho. Talvez o andarilho já tivesse visto a força do pai tigre e, em comparação, escolheu desafiar o dono deste território, que parecia mais fraco. Os 2 tigres machos se ergueram sobre as patas traseiras, como se fossem humanos, e começaram a arranhar a parte de cima do corpo um do outro com suas garras. Em pouco tempo, os 2 já estavam cobertos de sangue. Depois, só as garras já não eram suficientes para mostrar quem era o rei. Os 2 tigres machos começaram a se morder. A luta se resumia a uma única palavra: brutalidade. Entre os tigres siberianos, as lutas são geralmente as mais trágicas e ferozes. É muito raro que um dos lados admita a derrota ou se renda. A noite caía lentamente. Os 2 tigres macho, depois da troca de golpes inicial, agora estavam numa batalha de resistência. Aquele que cedesse e mostrasse uma fraqueza primeiro receberia apenas um golpe fatal. Ao mesmo tempo, eles sabiam que a floresta ao redor estava cheia de espectadores. Testemunhar a derrota esmagadora do oponente só serviria para afirmar sua própria autoridade. Embora ambos estivessem feridos, nenhum predador se atrevia a subestimá-los. Pelo contrário, seus olhares eram de pura reverência. Depois de quase meia hora de batalha, o dono do território foi o primeiro a não aguentar o desgaste físico. Além disso, o ferimento na pata dianteira o fez cambalear levemente. Apesar de ter se corrigido na mesma hora, seu oponente aproveitou essa pequena oportunidade. Com o vulto de um tigre se lançando sobre ele, aquele que tinha se tornado dono do território há pouco tempo foi subjugado pelo andarilho. Não havia mais dúvida. Mesmo para um tigre siberiano, é impossível suportar a força da mordida de outro tigre adulto. O vencedor foi decidido. O território, que mal tinha se estabilizado, caiu nas mãos deste jovem tigre macho. O destino daquele tigre siberiano derrotado bem na minha frente era a prova viva do que acontece com os perdedores. É por isso que eu sempre me mantive na minha, acumulando força, esperando o dia em que serei forte o suficiente para trilhar meu próprio caminho real, desafiando os donos de diferentes territórios, até me tornar o rei dos reis. Serei mais forte que o pai tigre e vou dominar uma montanha ainda maior. Aprenderei com os humanos a me tornar o rei dos tigres siberianos. Vou derrotar um por um, e depois conceder territórios a eles, para que obedeçam às minhas ordens. Conforme os 3 filhotes cresciam, o apetite deles aumentava, e a pressão para eu caçar também ficava cada vez maior. Preciso conseguir meu próprio território o mais rápido possível, só assim para alimentar nós 4. Depois de deixar o território da mãe tigre, eu ando com o maior cuidado, porque, além do pai tigre, há outros 2 tigres macho desconhecidos nesta área. Se eu encontrar com eles, minhas chances de sobreviver são mínimas. Mas é como dizem, o que a gente mais teme é o que acontece. Mal encontrei um lugar para descansar temporariamente, e já ouvi os passos de um tigre macho adulto vindo da floresta atrás de mim. Será que esse tigre macho adulto é aquele que o pai tigre deixou cego? Eu sempre senti que aquele tigre cego de um olho tinha outras intenções. Imediatamente, saltei para um lugar mais alto. Olhei na direção do som e,
Com certeza, era aquele tigre cego. Mas ele estava agindo de forma estranha, carregando na boca a cabeça de um tigre macho que ainda não havia se decomposto. E ele estava indo na direção do território do pai tigre e do novo tigre, bem na divisa do território dele. Fiquei tenso, e até mesmo um pouco preocupado, com medo de que a minha suspeita estivesse, pouco a pouco, se tornando realidade. Se essa cabeça de tigre macho aparecesse no território do pai tigre, as consequências seriam desastrosas. Nesse momento, tive um pensamento terrível. Será que esse tigre cego estava fazendo isso de propósito? Só para causar um conflito entre o pai tigre e aquele jovem tigre macho? Mesmo que o jovem tigre vizinho não fosse páreo para o pai tigre, ele ainda poderia, com seu corpo jovem, causar alguns ferimentos no meu pai. E então, esse tigre cego se aproveitaria da situação para atacar. Essa conclusão me deu arrepios. Na minha vida passada, cansei de assistir documentários sobre animais. Mas eu não conseguia acreditar que um tigre siberiano seria capaz de arquitetar um plano de colocar um tigre contra o outro. Para confirmar minha suspeita, eu o segui de longe, escondido. Vi com meus próprios olhos ele entrar no território do pai tigre. Então, depois de uns 10 minutos, ele saiu. A cabeça do tigre macho tinha sumido. Agora, muito provavelmente, estava em alguma parte da floresta no território do pai tigre. Era de se imaginar que, assim que o pai tigre a encontrasse durante sua patrulha, um conflito seria inevitável entre os tigres de territórios vizinhos. Mas eu também não podia simplesmente dizer ao pai tigre que foi o cego que fez isso. De jeito nenhum eu podia ficar parado vendo o outro enganar o pai tigre. No entanto, bem quando eu estava prestes a entrar no território do pai tigre, um rugido furioso ressoou. Droga! Essa voz era claramente do pai tigre. Corri o mais rápido que pude. Tinha que impedir o pai tigre de ir para o território vizinho. Mas, quando cheguei ao local, soube que já era tarde demais. Naquele momento, o pai tigre olhava com um olhar feroz para a cabeça do tigre macho. Para o pai tigre, aquele novato do território vizinho não tinha o menor respeito, e ainda por cima invadiu seu território para deixar essa provocação. Isso é um atentado contra a majestade do rei. A honra dele não pode ser violada. Pelos rugidos furiosos, dava para ver o quão bravo o pai tigre estava. Se eu me aproximasse de forma imprudente agora, era bem provável que eu me tornasse o primeiro alvo de sua fúria. Afinal, nossa relação de pai e filho já não era tão próxima e íntima como antes. Agora, eu deveria tentar ao máximo evitar que o pai tigre e aquele jovem tigre macho ficassem cara a cara. Mas, mais chocante do que isso, era a astúcia e a mente calculista daquele tigre cego. Isso já estava além do que um tigre siberiano seria capaz. Será que ele, assim como eu, possuía uma alma humana? Neste momento, o pai tigre ia como um barril de pólvora, e o pavio foi aceso pelo tigre cego. E o fogo, a chama era o jovem tigre macho do território vizinho. Aquele jovem tigre macho, papai tigre, com um olhar feroz, caminhou em direção à beira da plantação ali perto. Ele já estava completamente dominado pela fúria. Naquele momento, o jovem tigre macho patrulhava sua floresta, borrifando urina em cada lugar que passava, para marcar as árvores com seu cheiro e intimidar qualquer invasor. Mas, no instante seguinte, um rugido aterrorizante ecoou dentro de seu território. O novo senhor daquelas terras deixou a empolgação de lado no mesmo instante. Um tigre macho estava o desafiando em sua própria casa, e com um rugido explícito. Para ele, que tinha acabado de derrotar outro tigre macho, como poderia aguentar uma afronta dessas? Vendo o papai tigre se aproximando cada vez mais do território do outro, meu coração se encheu de ansiedade. Eu não podia mais esperar. Quando o papai tigre pisou no território do jovem tigre macho, eu não pensei em mais nada. Da floresta ao lado, soltei um rugido imitando a voz da mamãe tigre. Parece que papai tigre, ao longe, ouviu e respondeu com um outro som. Ao ver papai tigre parado, senti um alívio imediato. Em momentos cruciais, o rugido de uma tigresa sempre funciona. Papai tigre, confuso, viu que era eu, e seu humor, que tinha se acalmado, tornou-se irritadiço novamente. Mas eu não esperava que quando corri apressadamente para o seu lado, e estava prestes a contar o que tinha acabado de ver, papai tigre de repente me deu um tapa que me deixou atordoado. Em seguida,
veio um rugido de aviso, sem disfarces, direcionado a mim. Papai tigre estava furioso, provavelmente por eu ter fingido ser a mamãe tigre. Eu me aproximei, e também soltei um som, tentando mostrar ao papai tigre o perigo à frente. Mas, assim que comecei a me expressar, da montanha oposta, das profundezas da floresta, o jovem tigre apareceu. A atmosfera ficou tensa a ponto de congelar, apesar de haver um atrito entre mim e papai tigre. Isso era um assunto de família. Quando o jovem tigre se aproximou, papai não hesitou em me proteger, me colocando atrás dele. Os dois tigres machos ficaram se encarando. Nos olhos azuis do outro, a luz perigosa ficava cada vez mais intensa. Eu olhei ao redor, examinando a floresta. Minha intuição me dizia que aquele conspirador, o tigre cego, estava observando de algum canto. Poucos segundos depois, as duas silhuetas aceleraram simultaneamente, uma em direção à outra. Papai tigre realmente é um veterano de muitas batalhas. No instante em que o jovem tigre tentou morder seu corpo, sua enorme pata o atingiu no momento exato. O jovem tigre levou um belo tapa e, ao mesmo tempo, um traço de medo e ansiedade passou por seu olhar. Ele balançou a cabeça meio tonta, ajustou a postura e, mais uma vez, com espírito de luta, encarou papai tigre. Ele partiu para cima, mas o resultado foi o mesmo da primeira vez, sendo novamente dominado pela vantagem do papai tigre. Deu outro tapa. A dominância do tigre pai sobre o jovem tigre o fez sentir uma humilhação profunda. Seus dois ataques foram rebatidos com um tapa indiferente, e seu rosto ainda ardia de dor. O jovem tigre não aguentava mais. Ele não parava de soltar rugidos perigosos e furiosos. Ele andava de um lado para o outro, não muito longe, como se procurasse a melhor posição e o momento certo para atacar. Foi nesse momento que eu vi a silhueta do tigre caolho. Em uma rocha a 2 quilômetros de distância, ele observava silenciosamente tudo o que acontecia aqui. Vendo o tigre pai e o jovem tigre se enfrentando, eu queria intervir, mas tinha medo de piorar ainda mais a situação. O tigre pai também não tinha intenção de pegar leve. Ele começou a procurar uma oportunidade para atacar primeiro. Sua experiência em combate era muito superior à de um amador como o jovem tigre. O tigre pai se moveu, aproveitando a chance em direção ao tigre jovem. Ele saltou, e sua figura no ar era como uma nuvem escura, que em um instante, pairou sobre a cabeça do jovem tigre, até que foi prensado no chão pelo tigre pai, que mordeu seu corpo com força. Só então o jovem tigre percebeu o verdadeiro terror do tigre pai. O medo em seus olhos quase se materializou naquele instante. Ele se arrependeu amargamente. Se conseguisse escapar com vida hoje, provavelmente pelo resto de sua vida ele nunca mais pisaria no território do tigre pai. Depois de um tempo, os dentes do tigre pai soltaram o corpo do jovem tigre. Então, na frente da orelha do adversário, ele soltou um rugido ensurdecedor. Essa era a forma mais poderosa de intimidação. O tigre pai também não deu o golpe final no perdedor, como se fosse um acordo tácito nas lutas entre machos. Jiayangao já tinha desaparecido há muito tempo. E eu também não sabia que, assim que eu e o tigre pai saímos daqui, Jiayangao apareceu novamente em silêncio. Ele esticou a língua e lambeu o sangue de tigre que restava no chão. Olhou ao redor e viu que o sangue espalhado pelo chão era todo daquele jovem tigre. Uma ondulação surgiu em seus olhos calmos. Era um olhar de desprezo. Ele cheirou os pelos que o tigre pai deixou cair no chão da floresta. O olhar em seu único olho restante tornou-se ainda mais frio. Em um piscar de olhos, 3 meses se passaram. Durante esse tempo, aquele jovem tigre ocasionalmente vinha até a fronteira do território para marcar apressadamente seu espaço com urina, e depois fugia. Mas neste dia, enquanto caçava com o irmão tigre, senti algo estranho na floresta. Por causa disso, eu até cheirei de propósito a marca de urina anterior do jovem tigre. Não estava certo. Antes, mesmo com medo do poder do tigre pai e da tigresa mãe, esse jovem macho ainda vinha escondido até a borda de seu território para deixar sua marca. Agora, o cheiro estava visivelmente mais fraco. Isso não era normal. Se um tigre macho não marca mais seu território com urina, então só existe uma possibilidade. Essa ideia surgiu de repente em minha mente e me assustou, especialmente ao associá-la com o comportamento estranho do tigre caolho,
o que aumentou ainda mais a minha apreensão. Depois dessa descoberta, eu avancei com cautela para as profundezas desta área. Andei por dezenas de quilômetros e cheirei 2 ou 3 locais, onde deveria haver marcações de território. Os locais desapareceram. Com certeza alguma coisa desconhecida aconteceu nesse meio tempo. Então, decidi ir até onde o jovem tigre ficava. Fui investigar no centro do seu território, mas a cena que eu vi virou completamente o meu mundo de cabeça para baixo. Conforme eu me aproximava da área da toca do jovem tigre, comecei a ver muitos cadáveres de animais pelo caminho. Não seria estranho encontrar carcaças de animais no território de um tigre siberiano, mas a quantidade de corpos era tanta que até eu, um tigre, não pude deixar de tremer. Era como um massacre indiscriminado contra todos os animais. Subi rapidamente em uma rocha alta. Olhando ao redor, vi centenas de carcaças de animais num raio de 1 a 2 quilômetros. Inspecionei de perto a condição de cada uma das carcaças. Descobri que a maioria deles foi morta com uma mordida na garganta. Um único golpe fatal. Incluindo animais de médio e grande porte, como javalis. As vértebras do pescoço deles também estavam esmagadas. O mais bizarro é que os corpos dos animais pareciam ter sido esvaziados, restando apenas pele e ossos. A julgar pelo clima e pelo estado de decomposição dos corpos, todos esses animais foram mortos nas últimas 2 semanas. Mas o que mais me apavorou foi que, mesmo com algo tão grave acontecendo, não só eu, que estava na fronteira do território, não notei nada de errado, como nem meus pais, que são experientes, perceberam algo de incomum. Senti uma pressão enorme enquanto investigava o caminho. A floresta ao redor parecia um monstro gigante observando esta área. A atmosfera estava quieta demais. Nem mesmo os pássaros da floresta ousavam pousar aqui. Lutando contra uma forte pressão psicológica, fui me aproximando da toca do tigre. Ao chegar a uns 200 ou 300 metros dela, senti um cheiro estranho no ar. Tinha o cheiro familiar do jovem tigre, mas também o cheiro de um estranho da minha espécie e um odor de sangue extremamente forte. Andei em direção à escuridão à frente. Uma luz fraca apareceu, e com ela pude ver claramente a cena dentro da toca. Era uma flor demoniacamente bela que exalava um cheiro de sangue insuportável. No topo da flor, uma pequena fruta vermelha emitia uma fragrância incrivelmente sedutora. Mas o que realmente me apavorou foi onde essa planta estava enraizada. Inúmeras raízes estavam cravadas na carne e nos ossos do jovem tigre, se contorcendo sem parar enquanto sugavam seus nutrientes para alimentar a flor. Tudo o que eu via na minha frente era bizarro demais. Estava completamente além da minha compreensão. Em transe, senti de novo aquele cheiro sedutor. Minhas patas dianteiras deram um passo à frente, por vontade própria. De repente, tudo à minha frente mudou. Arranha-céus. Luzes de neon. Cenas que eu, desde que reencarnei, como um tigre, quase tinha esquecido, reapareceram. Com medo, olhei para o meu próprio corpo. A pata de tigre, que era grossa e forte, tinha se transformado em 5 dedos humanos. De repente, senti uma sensação familiar e acolhedora vindo de algum lugar à frente. Eu quis ir lá cumprimentar, perguntar se a gente se conhecia. Mas um pressentimento ruim me atingiu de repente, me fazendo parar antes mesmo de dar o passo. E então, eu senti uma dor excruciante. Quando abri os olhos de novo, o cenário à minha frente não tinha mudado nada. O corpo ainda era de um tigre siberiano. E as patas também não tinham nenhuma mudança. E aquela planta sinistra estava se esforçando para fincar raízes no meu corpo. Ela já tinha rasgado a pele da minha pata e alcançado sangue lá dentro. Olhei de novo para o canto da toca e o jovem tigre, que antes ainda gemia fracamente de dor, agora era só um cadáver. A cena era horrível, exatamente como a dos outros animais lá fora. Quando me dei conta, instintivamente tentei arrancar o caule da planta com a pata. Mas, para minha surpresa, mesmo com toda a força, não consegui arrancar. Então, eu mordi o caule com tudo o que eu tinha. Meus dentes começaram a fazer força. E, segurando a náusea, apertei a mandíbula com tudo. Enquanto mastigava a planta, de repente senti um calor subir pelo meu corpo. Sem tempo para pensar, eu só queria fugir daquele lugar bizarro e assustador. Como uma raiz estava cravada na minha pata, eu não conseguia me livrar dela, não importava o quanto eu sacudisse.
No final, dei um puxão com mais força e saí correndo da toca, arrastando a planta inteira comigo. Aguentei o mal-estar até correr para dentro do território da mamãe tigre e só então parei. Lembrando da sensação de ter engolido um pouco daquela planta sinistra, dei outra mordida nela. Imediatamente, um aroma intenso preencheu toda a minha boca. De repente, o caule da planta estranha ficou duro como pedra. E foi nesse exato momento que aquele poder misterioso dentro de mim surgiu com tudo. Em um piscar de olhos, o caule endurecido da planta se despedaçou. O néctar que escorria da planta deslizou para o meu estômago, e a energia misteriosa dentro de mim ficou agitada na mesma hora. Ela começou a percorrer todo o meu corpo, 10 vezes mais ativa que o normal. Eu podia sentir claramente as mudanças acontecendo no meu corpo. O líquido dessa coisa era capaz de aumentar drasticamente a energia misteriosa no meu corpo. Essa sensação de poder explosivo me deixou viciado. Enquanto isso, aquele tigre cego chegou de mansinho na toca de antes. Mas ele logo percebeu que algo estava errado. A planta vermelha pela qual ele era obcecado tinha sumido. Ele procurou por toda a toca e, aos poucos, encontrou algumas pistas. O cheiro da sua espécie. Então, o tigre cego foi seguindo o rastro, pouco a pouco. Ficou claro que o sumiço recente do tigre cego tinha tudo a ver com essa planta. Nesse momento, eu já tinha engolido a planta inteira. Com este corpo fortalecido, não só conseguia sentir cheiros e ouvir sons de lugares muito mais distantes, como também minha velocidade e força aumentaram drasticamente. Cheguei a um ponto em que podia me comparar a um macho adulto comum. Nem eu mesmo percebi que, durante a corrida, meu corpo sofreu muitas mudanças incomuns. Parecia uma evolução. Uma sensação especial e estranha se espalhou pelo meu corpo. Aos poucos, percebi que meu estado estava cada vez mais estranho e não me atrevi a ficar na floresta por muito tempo. Corri em alta velocidade em direção à caverna, mas uma tontura, como se estivesse bêbado. Ficava cada vez mais forte. Em apenas alguns quilômetros, bati e rachei dezenas de árvores. E o tigre cego que me perseguia, ao ver essa cena, não pareceu nem um pouco surpreso. Parecia que ele também já tinha passado por uma mudança assim. Ele me perseguiu por mais alguns quilômetros. A expressão do tigre cego era um pouco complexa. Naquele momento, ele confirmou minha identidade. Ele ficou parado na floresta, pensativo por um momento, e acabou desistindo de continuar a perseguição, mesmo que aquela planta tenha sido pega por ele arriscando a própria vida. Ao mesmo tempo, sua força também foi muito fortalecida. Mas, no momento, ele ainda não tinha certeza se conseguiria me vencer. Depois que se recuperaram do susto, os dois filhotes até acharam a planta rastejante meio bonita. Eles deram alguns passos para frente para chegar mais perto e observar. O tigrinho mais novo só tinha se assustado com aquilo no começo, mas depois também ficou muito interessado nela. E foi nesse exato momento que uma pata grande e forte golpeou com tudo para frente. As raízes da planta estavam a poucos centímetros de tocar o corpo do tigrinho. No momento crucial, minha pata de tigre o golpeou e salvou sua vida. Senti que minha cabeça ainda estava meio tonto. Assim que abri os olhos, vi vagamente a cena à minha frente. Então, sem hesitar, levantei minha pata de tigre e a bati com força. Mas o barulho enorme também me deixou atordoado por um instante. Eu só tinha levantado a pata e batido levemente para baixo, mas ela afundou na lama, mais de 10 centímetros. Fiquei surpreso tanto com a força da minha pata, quanto com o líquido que aquela planta liberava. Um líquido doce como o néctar. Parece que esse líquido traz enormes benefícios para aumentar a força. Desde o momento em que vi esta planta, percebi que este não é um mundo simples. Talvez no futuro ainda aconteçam coisas ainda mais inacreditáveis. Para poder ficar mais forte, preciso aproveitar cada oportunidade, e esta planta talvez seja a minha. Dei uma olhada na planta, completamente esmagada na lama. Usei minhas garras para puxar ela do chão. Pedi para os 3 filhotes se afastarem um pouco e fui até o lugar onde antes eu jogava as carcaças de animais. Encontrei um osso da perna de um javali e coloquei a planta em cima. Nenhuma mudança. A planta continuava como se estivesse seca e murcha, se fingindo de morta. Eu podia sentir que essa coisa ainda tinha força vital.
Sua aparência atual era tudo fingimento. Aproximei-me um pouco mais em silêncio. Então, levantei lentamente minhas presas recém-renovadas. Uma ameaça clara e direta. Com o tamanho que eu tenho agora e essa força absurda que ganhei, se eu mastigasse essa planta igualzinho fiz antes, acho que ela acabaria sendo dilacerada pelas minhas presas e engolida de uma vez só. Com um leve estalo, a planta de repente ficou mole e mudou de aspecto. E então, sob a minha ameaça, todas as raízes dela se cravaram bem rápido bem em cima do osso da perna do javali selvagem. Fiquei observando de perto. As raízes dela conseguiam perfurar com muita facilidade o osso duro e ir bem fundo para extrair os nutrientes de que precisava. Lembrando do que vi antes, meu peito se encheu de alerta. Nem sei se essa porcaria de coisa tem outros truques além desse. Se um troço desse se espalhar por essa floresta, vai ser um desastre total para todos os animais. Os três pequenininhos não entenderam por que o irmão estava caído no chão agorinha fazendo barulhos bizarros, com coisas estranhas rastejando para fora da boca. E de repente acordou fazendo esses movimentos tão esquisitos. Eles vieram correndo e cercaram o irmão, observando aquela cena estranha. Eu afastei com a pata os três curiosos, e fiquei focado nas mudanças da planta. Aquele fruto vermelho que ficava no topo, agora já estava quase desaparecendo por completo. O caule dela, que era da grossura de um polegar, murchou bastante e parecia doente. As raízes, cravadas no osso da perna do javali, começaram a puxar pontinhos de luz brilhante que subiam camada por camada, e se concentravam direto no fruto lá no topo. Percebi que essa planta evoluía sugando a essência vital de outros seres vivos para poder condensar e formar aquele fruto no topo da cabeça, completando assim a sua própria evolução. Ver aquilo me deixou meio desnorteado. Será que essa floresta vai passar por outra reviravolta bizarra? Meus olhos mutantes já não eram mais puramente amarelos, agora brilhavam com uma fagulha de fogo estelar. Naquele momento, encarei a planta perigosa e assustadora. As oportunidades andam mesmo de mãos dadas com o perigo. Soltei um suspiro e depois dei um rosnado de aviso para os três pequenos ficarem longe daquela planta, e saí correndo em direção ao coração da floresta. Passados uns 15 minutos, eu voltei trazendo na boca um coelho selvagem, que tinha acabado de matar. Olhei para a planta ali longe e ela não tinha saído do lugar. Continuava cravada no osso da perna do javali que já não tinha mais nutriente nenhum, balançando de leve o seu corpinho frágil com o vento da montanha, parecendo até um pequeno monstro mágico que ganhou vida. Eu me aproximei e joguei o coelho morto do lado dela. E antes mesmo que eu fizesse qualquer outra coisa, ela, toda abusada, já foi esticando as raízes na direção dele. Em questão de apenas 7 ou 8 minutos, aquele coelho de quase 4 quilos teve toda a sua essência vital sugada por ela. Parecia que a vida dela não ia mudar muito, onde quer que fosse, teria o que comer. Senti a consciência da planta vibrar e o corpinho dela deu uma leve balançada, como se quisesse me agradar. Ela se curvou na minha frente e esticou uma das suas raízes, bem na minha frente. No segundo seguinte, surgiu na pontinha da raiz dela uma gota. Uma gota de líquido turquesa do tamanho de um olho surgiu, suspensa no ar. Eu entendi. Essa gota de líquido turquesa talvez fosse toda a matéria vital daquele coelho selvagem. Mas, desta vez, eu não estiquei a língua para lamber. Dei uma olhada nos 3 filhotes atrás de mim e chamei o Xiao de. Seguindo a ordem do irmão mais velho, Xiao de esticou a língua até a raiz da planta, de onde a gota de líquido turquesa pingou. Um aroma forte e fresco encheu instantaneamente a boca do Xiao de. Em seguida, o líquido entrou em seu corpo, misturando-se ao sangue e começando a fluir para as outras partes do corpo. No entanto, depois de dar alguns passos, o corpo do Xiao de começou a cambalear. Antes mesmo de chegar perto de mim, ele desabou no chão com um baque. Fui até ele, nervoso, para verificar. A respiração dele estava estável. Ele só tinha perdido a consciência temporariamente. Fiquei aliviado. E fiquei de guarda ao seu lado. Enquanto isso, a planta, depois de secretar essa gota de líquido turquesa, também murchou um pouco. Parecia que, para ela, isso também era um fardo considerável. Dessa vez, eu entendi.
Uma gota definitivamente não era o seu limite. Ela só estava se fingindo de fraca para me impressionar. Não pude deixar de pensar. Essa coisa não se parece com uma planta, mas sim com uma planta que ganhou consciência. Ela até entende um pouco das manhãs do mundo. Sabe fingir fraqueza e se disfarçar, sendo uma verdadeira vira-casaca. Se o Jiang visse essa cena, provavelmente ficaria ainda mais furioso. Como pode ele, que forneceu tantos nutrientes, ter conseguido apenas algumas gotas da matéria vital dessa coisa, e ainda ter que implorar como se fosse um grande favor, esperando por sua esmola? Eu sei o que a aparição desta planta significa e que tipo de impacto terá nesta floresta, mas eu entendo que isso talvez seja o sinal do início de um novo mundo. Preciso me preparar com antecedência. Essa mudança repentina atrapalhou meus planos originais. Fiquei de olho no Xiao Di, para ter certeza de que não havia nenhuma outra mudança que colocasse sua vida em risco. Depois disso, eu relaxei. Após esperar por 2 horas, Xiao Di finalmente abriu os olhos, meio tonto e um pouco desacostumado com o processo. Eu não tive tempo de observá-lo com atenção e me preparei para continuar a caçada. Avisei aos 3 filhotes para ficarem longe daquela planta. Depois, continuei a entrar na floresta. Embora meu corpo tenha passado por algumas mudanças e o processo tenha sido muito doloroso, os ganhos também foram enormes. Pelo menos agora eu conseguia sentir a força imensa escondida dentro do meu corpo. O inverno chegou. Eu não preciso apenas fornecer comida para os 3 filhotes, mas também preciso encontrar uma maneira de fornecer nutrientes para esta planta, para que ela produza mais daquele líquido doce, pelo menos o suficiente para os 3 filhotes evoluírem. Enquanto esperava o Xiao acordar, eu também descobri que aquele doce líquido esverdeado, o fluido adocicado, tem um efeito imenso no fortalecimento do corpo dos seres vivos. Se consumido em grandes quantidades ou por um longo período, pode até quebrar as limitações genéticas e evoluir para uma forma de vida de nível superior. Meu coração se encheu de entusiasmo. Minha velocidade correndo pela floresta aumentou. Eu já conseguia até dar um salto e cobrir uma distância de 6 a 7 metros. Depois de testar na floresta, olhei para a cratera do tamanho de uma bola de basquete que fiz com uma patada. Ficou difícil até para mim mensurar minha própria força atual. E os ganhos desta vez não se limitaram apenas ao aumento de força e velocidade. Minha visão, audição e outras capacidades de percepção também melhoraram muito. Essa melhora geral do meu corpo me deixou radiante. Com a minha força atual, mesmo que eu encontrasse outros tigres siberianos adultos, eu conseguiria lutar de igual para igual, ou até mesmo derrotá-los. Enquanto pensava nisso, também me preparei para fornecer aquela planta nutrientes suficientes. A substância vital verde-azulada que ela produziu foi devorada pelos 3 filhotes, um após o outro. Assim, eles também poderiam crescer mais rápido. Se mais tarde sobrar, ainda estou pensando em dar para o papai e a mamãe tigre. Embora os ganhos até agora sejam surpreendentes, comecei a pensar em outra coisa. Se uma planta como essa apareceu, será que não existirão outras criaturas poderosas e desconhecidas, sobre as quais eu não sei nada? Uma preocupação começou a crescer em meu coração, e minha mente já começou a planejar e pensar em como lidar com essa situação. Acho que apenas nós, os filhotes, não somos o suficiente. Precisamos fazer com que o papai e a mamãe tigre também fiquem mais fortes o mais rápido possível. Só assim, antes que a grande mudança chegue, teremos força suficiente para enfrentar os perigos desconhecidos. Enquanto eu pensava, um cheiro forte e pesado de sangue invadiu minhas narinas. Um urso negro se alimentando. Minha mente identificou na hora. E ele está a uma distância de mais ou menos 10 quilômetros. À minha esquerda. Não hesitei. Quero ver se com a minha força atual eu consigo enfrentar e até matar um urso negro. Com essa ideia em mente, a força em meu corpo explodiu instantaneamente. Atravessei a floresta em uma velocidade impressionante para chegar o mais rápido possível onde o urso estava. A distância de cerca de 10 quilômetros não era nem longe, nem perto. Correndo em alta velocidade e controlando minha força, levei cerca de 10 minutos para chegar. O urso negro usava suas garras para devorar a carcaça de um javali que ainda estava quente. De repente, ele levantou a cabeça, me viu chegando e paralisou por um instante.
Logo depois, um rugido furioso e ameaçador ecoou pela floresta. O urso negro parecia enlouquecido. Seu corpo balançava enquanto corria. Eu não tive medo daquele urso, mesmo ele sendo um pouco maior que eu. Quando ele veio correndo na minha direção, eu também soltei um rugido de tigre e avancei para o confronto. A pata escura e pesada veio com força total na direção do meu rosto. Meus olhos se fixaram. Eu vi com clareza a pata do urso vindo me atacar. Em seguida, antecipei sua trajetória. Abaixei um pouco a cabeça, concentrei a força na minha pata esquerda e avancei contra a barriga gorda do urso negro. Com um som de tecido se rasgando, quando parei meu avanço e olhei para trás. O abdômen do urso estava aberto com um corte profundo das minhas garras, expondo a gordura branca. Ela estava misturada com um pouco de sangue, através de uma fina membrana. Os órgãos do urso eram claramente visíveis. O urso soltou um uivo de dor. No mesmo instante, a fúria em seu olhar se transformou em medo. Embora ele ainda não tivesse perdido completamente a capacidade de resistir, as garras deste tigre à sua frente eram afiadas demais e romperam sua defesa de uma só vez. O urso negro ficou com medo. Sentiu que morreria se continuasse ali. Aguentando a dor lancinante, ele se apoiou nas quatro patas e começou a fugir em direção à sua caverna. É claro que eu não lhe daria essa chance. Com um impulso de força, aumentei minha velocidade e alcancei o urso em fuga com muita facilidade, sem nenhum movimento espalhafatoso. Dei um salto e me joguei nas costas do urso negro, usando toda a minha força. Imobilizei-o enquanto ele se debatia, tentando usar as garras para atacar minha garganta. Ele me arranhou, mas nem sequer arrancou alguns pelos. Deixou apenas algumas marcas brancas na minha pele, que logo desapareceram. Eu não esperava que a minha pele tivesse uma defesa tão poderosa. Antes eu estava preocupado, mas agora pude finalmente ficar tranquilo. Sem hesitar, esperei o momento certo e mordi a garganta do urso negro. Seu pescoço era tão grosso que não conseguia abocanhá-lo todo de uma vez. Depois de fincar os dentes, usei toda a força da minha mandíbula. E ainda assim, com uma só mordida, arranquei metade do pescoço do urso, matando-o na hora. Lambi o sangue ao redor da minha boca. Olhando para a carcaça do urso se contorcendo à minha frente, eu refleti. Com a minha força atual, matar um urso negro já não era grande coisa. Na verdade, foi até bem fácil. Tudo isso era graças aos benefícios daquela planta. Compreendendo a situação, mordi a pata do urso e comecei a arrastá-lo. Olhei para trás, para o javali que o urso tinha caçado. Não o deixaria para trás. Iria levar toda essa comida de volta. Uma parte serviria de comida para os 3 filhotes, e a outra, como fertilizante para a planta, para refinar a substância vital esverdeada. Essa luta fácil demonstrou e testou meu poder recém-adquirido. Se eu quisesse, já teria força para desafiar um tigre macho adulto e cobiçar seu território. Pretendo dar uma volta pela vizinhança. Se no território antes dominado pelo andarilho não houver mais nenhum sinal do tigre caolho, vou considerar tomar aquele território para mim.